Bom, o nosso primeiro item relacionado à aula de hoje vai ser justamente perguntando se alguém tem algum impedimento, né, de nós realizarmos a gravação dessa aula. Quem tiver, por favor, informe agora. Tudo ok? Podemos fazer a gravação? Muito bem. Bom, nós iniciamos na aula passada, a gente começou a falar a respeito de matriz, né? Como eu havia informado, eu preciso tratar primeiro o assunto de forma em pseudolinguagem, né? Em uma linguagem algorítmica, sem me prender a alguma linguagem específica, porque vocês vão trabalhar esses conteúdos independente da linguagem. Então, primeiro a gente trabalha com a parte de pseudolinguagem, depois a gente entra com a parte de linguagem, né? Vê a implementação dessas estruturas na linguagem. Então, eu preciso primeiro, né, trabalhar esses conteúdos, né, sem me preocupar com uma linguagem específica, né? Então, nós vimos lá a estrutura do tipo matriz, né? É uma estrutura onde eu tenho linhas e colunas e eu posso armazenar, né, informações de tipos diferentes, né? Em geral, as aplicações com matriz normalmente trabalham com um tipo único, né? Embora seja possível você armazenar tipos diferentes nas posições, mas normalmente, né, essas informações são armazenadas com um único tipo, né? As aplicações, a maior parte das aplicações com matriz normalmente faz o armazenamento da informação de um único tipo. Então, nós vimos como você faz para criar uma estrutura de repetição para executar o armazenamento da informação, né, do tipo matriz. Então, você cria a estrutura, define um tipo, aí aqui nós definimos como real, criou a estrutura, né, uma matriz de 3x3, e cria duas variáveis, né, para que sejam utilizadas como índice, um índice da linha e um índice da coluna. Aí normalmente, né, se faz relação com as operações matemáticas, com a matriz lá na matemática, onde fala de todo elemento A e J, né, quando faz referência a um elemento de uma matriz, e é muito comum, né, a utilização do I e o J para controle do índice dessas variáveis que vão controlar o índice das linhas e o índice das colunas. Então eu vou fazer, né, uma estrutura de repetição para executar a inserção das informações dos dados da matriz através do teclado, né, através de uma unidade de entrada. Então, no momento que o usuário vai fazer a inserção das informações, ele cria uma estrutura de repetição para executar a inserção dessas informações, né, linha a linha. Então, nós terminamos lá, né, para fazer a inserção dos dados na matriz, né, criando dois laços e ocorrendo, né, dentro do laço a entrada de dados desses elementos na matriz. E depois nós vimos, né, como executar a operação para executar a exibição das informações, né, no formato de matriz, né? Então, do mesmo modo, eu crio dois laços, né, onde os índices vão variar de acordo com o número de linhas e de acordo com o número de colunas. Aí o I na variação das linhas, o J na variação das colunas, e eu faço que ocorra a variação, né, desses índices para permitir a entrada de dados, né, a saída de dados nessa matriz, né? Então, do mesmo modo, a única operação que vai ser executada agora seria a exibição das informações para poder ocorrer a entrada desses elementos, né, na
matriz. Muito bem. Bom, aí aqui eu coloquei uma outra situação, foi outro exemplo, né? Foi colocado, né? Que fazer a procura, né, de um determinado elemento, né, dentro da matriz. Então, foi mostrado um exemplo onde o usuário informava a posição de linha, a posição da coluna e fazia uma pesquisa, né, para que procurasse um determinado elemento, né, que foi colocado dentro da matriz. Bom, então a gente vai ver agora outras operações específicas, né, relacionadas à matriz, para que a gente possa fazer outras operações, né, e algumas operações bem específicas, principalmente quando a gente pensa em matriz com a mesma quantidade de linhas e a mesma quantidade de colunas. Então eu vou só passar aqui para fazer a criação, para a gente poder utilizar. Para que a gente possa fazer outras operações específicas, né, relacionadas à matriz. Vou copiar separado. Vou colocar matriz. Para que a gente possa verificar outras situações, né, bem específicas relacionadas à manipulação de dados dentro de uma matriz. Muito bem. A primeira situação que eu vou colocar é uma situação específica, digamos que eu queira fazer um tipo de manipulação, por exemplo, para fazer a verificação dentro dos elementos da matriz, por exemplo, qual seria o maior elemento que foi informado dentro da matriz. Ora, se eu quero saber o maior elemento dentro de um conjunto, você obviamente vai ter que fazer uma espécie de comparação, né, de cada elemento para poder determinar qual é o elemento dentro desse conjunto, né, já que eu tenho um conjunto específico, né, que foi informado pelo usuário. Então eu preciso de um valor inicial para usar como referência e normalmente, né, nesse caso, onde eu tenho uma variação, né, de elementos, já que a matriz, né, que foi dada entrada foi uma matriz de reais, e eu tenho que considerar que o usuário possa digitar, né, qualquer valor dentro desse conjunto, né, de números reais que foi informado pelo usuário. Ora, eu não tenho um limite, né, específico, né? O usuário pode digitar qualquer número entre menos infinito e mais infinito. Então eu não tenho, né,
um intervalo específico onde o usuário, pelo menos de forma teórica, né, onde o usuário possa definir um valor. Eu falo isso de forma teórica porque a gente sabe que nós temos as limitações da máquina, onde ela não pode armazenar, né, por exemplo, um número muito grande, né, então, em razão dessa limitação. Mas o usuário poderia, né, teoricamente, digitar qualquer valor entre menos infinito e mais infinito. Neste caso, como eu não tenho, né, um valor específico, um intervalo específico para poder analisar qual seria o maior valor dentro desse conjunto, o que eu vou precisar fazer? Após a entrada de dados da matriz, né, que ocorreu aqui em cima, vamos considerar que ocorreu a entrada de dados, né, ocorreu a entrada de dados aqui em cima, aqui ocorreu a entrada de dados onde o usuário digitou, né, todos os dados da matriz. Então, após essa entrada de dados, né, que o usuário informou, a gente vai considerar que ocorreu a entrada, né? Então, vamos colocar aqui, né? Após a entrada de dados, após a entrada de dados da matriz, né? Após a entrada de dados da matriz, eu preciso de um elemento que vai me servir de comparação, né? Um objeto de comparação. Então, o que a gente faz? Como eu quero analisar o maior dentro de todos os elementos da matriz, então eu vou utilizar como referência um valor qualquer da matriz para poder ser o valor inicial para servir de comparação, né? Então eu vou criar uma variável no mesmo tipo de dados da matriz. A matriz ela foi declarada lá, né? Lá na entrada de dados, ela foi declarada como real, né? Os valores que vão estar armazenados é um valor do tipo real. Então, você cria uma variável, né, para o mesmo tipo, né, da matriz. Eu vou criar aqui, eu vou chamar de uma variável chamada de maior. E depois, né, após a entrada de dados, deixa eu passar isso aqui para cima. Ocorreu aqui a entrada de dados, né? Então eu declarei uma variável chamada de maior. E após a entrada de dados, aí eu tenho que considerar que ocorreu aqui a entrada de dados, né? Ocorreu a entrada, né, exatamente como está aqui, ocorreu a entrada de dados. Eu vou atribuir para essa variável, que vai ser o meu fator de comparação, um dos elementos da matriz. Então eu pego um dos elementos da matriz. Pode ser qualquer um dos elementos, já que eu quero, né, o maior dentro deste conjunto. Dentro deste conjunto. Como eu quero o maior dentro desse conjunto, eu preciso atribuir um dos elementos. Aí eu vou pegar, por exemplo, o m de 0, 0. O m de 0, 0. Então eu crio uma variável chamada de maior. Crio uma variável chamada de maior, vou criar ela aqui. Crio uma variável chamada de maior. E eu atribuo para essa variável, né, após a leitura, um dos elementos da matriz. Aí eu disse, né, que eu estou atribuindo aqui o m de 0, 0, ou seja, o m de 0 linha, 0 coluna. Aí o m de 0 linha, 0 coluna, né, é o valor 5. Então eu estou atribuindo aqui o valor igual a 5. Então esse elemento vai ser o elemento que eu vou utilizar para fazer a comparação com os demais, para saber se existe ou não algum outro maior do que ele. Então, depois disso, dentro de um laço, aí, por exemplo, eu vou utilizar o próprio laço que está sendo executado para exibição aqui. Eu vou aproveitar, né, o laço da exibição para executar essa tarefa. Então, além da exibição, eu vou fazer o teste necessário para descobrir qual é o maior. Aí eu faço a seguinte pergunta lá, né? Se o elemento da matriz, o m de i, j, for maior do que a variável maior, se isso for verdade, então, o que
que você pode fazer? Ora, se tem um elemento maior, eu faço a troca. O maior recebe o M de I. Não interessa o senão, né? Porque só me interessa se for verdade. Então, em C. Senão, não vai me interessar. Então, eu só verifico se for verdade, né? A execução dessa informação. Deixa eu inserir aqui uma linha para representar esse C que está sendo utilizado especificamente, né? Então vejo que dentro de um laço está executando duas operações distintas que não dependem uma da outra, né? Então eu tenho um laço, né, que começa aqui e termina aqui, começa no para I e termina no fim para do I, e eu estou utilizando para executar duas operações, né? Já tinha lá para poder exibir os elementos da matriz, e agora estou usando para executar mais uma tarefa, que agora é justamente a verificação, né, se tem algum elemento maior dentro da matriz. Então, ocorreu a entrada de dados, né? Após a entrada de dados fora do laço, eu atribuí um dos elementos da matriz para uma variável que eu vou utilizar aqui como fator de comparação. E depois, dentro do laço, eu começo a fazer a comparação para saber qual é o maior. Então, o que vai acontecer? No momento que ele maior recebeu o M de 00, aí está aqui, o maior recebeu 5. Aí no momento que começa o laço, né, para I de 0 até 2 faz. O valor de I vai receber o valor inicial, que é 0. E entra no laço. Né? Deixa eu pegar aqui as setinhas, que vão auxiliar aqui para a gente poder fazer a análise. Então ele entra no laço. Então, executou aqui o maior recebeu o M de 00, né? O maior recebeu o M de 00, aí o M de 00 é 5, o maior recebeu 5. Depois, entrou no laço. Para I de 0 até 2, faça. Aí o I recebeu 0. Aí veio para cá. Para J de 0 até 2, faça. Aí o J recebeu 0. Toda vez que lê a primeira vez, né, a gente sabe que ele recebe o valor inicial. Aí entrou no laço. Aí ele vem para cá. Depois que ele entra no laço, aí o M de IJ, ora IJ é 00. O M de 00, que é o 5, é maior do que a variável maior, que também é 5? É falso. É sempre, né? Se você atribui o primeiro elemento, sempre na primeira vez vai ser falso, porque você atribuiu o mesmo elemento, então ele sempre vai ser falso. Então não executa nada, né? Então ele vai para o fim C, depois executa, né, a exibição do valor na tela, tá? Eu não vou colocar aqui porque nós já fizemos, tá? E depois vem para o fim para do J. Quando chega no fim para do J, o que acontece? Ele volta, aí vai ocorrer o incremento do J, né? O J vai receber mais 1, aí 0 mais 1, 1. Como é até 2, entra no laço novamente. Aí ele pergunta, se o M de 01, opa, agora tem outro, né? Agora é o M de 01. O M de 01 é o 8. 8 é maior do que a variável maior? Verdadeiro. Se é verdadeiro, então o que vai acontecer? O maior vai receber o M de 01. Então o maior vai receber o M de 01. E tem alguma coisa lá, o que ele faz? Sobrepõe. Aí vai para o fim C, depois vai mostrar o elemento da matriz, né? Porque ele está num laço que ele também exibe o elemento da matriz. A gente não está fazendo agora porque nós já fizemos, né? Depois vai para o fim para. Quando chega aqui, o fim para do J. Volta,
vai ocorrer novamente o incremento do J. O J vai receber mais 1. 1 mais 1, 2. Como é até 2, ainda entra no laço de novo. Aí vai fazer a verificação. Se o M de 0,2, quem é o M de 0,2 agora? O M de 0,2 é 1. 1 é maior do que o maior? Falso. Então, se é falso, não executa nada, né? Fim C, vai mostrar o elemento da matriz na tela, vai para o fim para do J, volta, vai ocorrer o incremento do J de novo. 2 mais 1, 3. Aí, opa, como é até 2 e já chegou no limite, ele vai cair fora do laço do J. Aí ele vem para o fim do I. Então, caiu fora do laço do J, vem para o fim do I. Chegando no fim do I, o que acontece? Volta e vai ocorrer o incremento do I. 0 mais 1, 1. Como é até 2, entra no laço do I de novo. Aí a primeira coisa que ele encontra é para J de 0 até 2, faça. Ele está lendo a primeira vez nessa segunda passada. Então o J volta a receber 0. Aí o J volta a receber 0. E entra no laço do J novamente. Aí vai fazer o teste. Se o M de 1, 0, quem é o M de 1, 0? 1, 0 é 7. M de 1, 0, que é o 7, é maior do que o maior, que é 8? Não. Vai para o fim C, vai mostrar o elemento na tela, que nós não estamos fazendo aqui porque nós já fizemos. Vai para o fim para do J. Chegando no fim para do J, volta, vai ocorrer o incremento do J. 0 mais 1, 1. Como é até 2, entra aqui no laço do J novamente. Se o M de 1, 1, quem é o M de 1, 1? O M de 1, 1 é o 2. 2 é maior do que o maior? Falso. Aí de novo, fim C, vai mostrar o elemento da matriz, vai para o fim para do J, volta, vai ocorrer o incremento do J. 1 mais 1, 2. Como é até 2, entra no laço novamente. Aí ele vem para cá. Se o M de 1, 2, quem é o M de 1, 2? O M de 1, 2 é o 9. É maior do que maior? Opa, agora é verdadeiro. Se é verdadeiro, o que vai ocorrer? O maior vai receber o M de 1, 2. Então, o M de 1, 2 é 9 e o maior vai receber esse valor, 9. Fim C, mostra o elemento da matriz na tela, fim para do J novamente, volta, vai ocorrer o incremento do J, 2 mais 1, 3. Como é até 2, cai fora do laço do J e vai para a próxima instrução depois do fim para do J, que é o fim para do I. Volta, vai ocorrer o incremento do I novamente, 2, 1 mais 1, 2. Como é até 2, entra no laço do I. Primeira instrução nessa terceira passagem. Para J de 0 até 2, faça. O J volta a receber 0. Aí vem para cá. Se o M de 2, 0, o I é 2 e o J é 0. Se o M de 2, 0, aí quem é o M de 2, 0? O M de 2, 0 é o 3. É maior do que maior? Falso. Fim C, vai mostrar o elemento na tela, fim para do J, volta, vai ocorrer o incremento do J, 0 mais 1, 1. Entra no laço de novo. Se o M de 2, 1, o M de 2, 1 é o 6, é maior do que o maior? Falso. Vai mostrar o elemento na tela, vai para o fim para do J, volta, ocorre o incremento do J. 1 mais 1, 2. Como é até 2, ainda executa, né? Ainda entra no laço. Se o M de 2, 2, quem é o M de 2, 2? É o 4. 4 é maior do que maior do que 9? Falso. Aí ele testou, deu falso. Fim C, aí ele vai mostrar o elemento na tela, vai para o fim para do J. Volta, vai ocorrer o incremento do J. 2 mais 1,
3, como é até 2, cai fora do laço do J, vai executar a próxima instrução depois do fim para do J, que é o fim para do I. Volta, o I vai ser incrementado novamente. 2 mais 1, 3, como é até 2, cai fora do laço e vai executar a próxima instrução depois do fim do I. Por enquanto não tem nada, mas eu já vou colocar aqui. Então vejam que com esse teste aqui dentro da estrutura de repetição, após a entrada de dados, ele armazenou nessa variável auxiliar, que eu chamei aqui de maior, o maior elemento que ele encontrou na matriz. Aí agora, né, basta colocar que o maior é igual ao elemento que eu chamei de maior. Entenderam a lógica que você deve utilizar? Viram por que eu fui obrigado a colocar um dos elementos da matriz para efeitos de teste? Porque quando eu não tenho um intervalo, né, é difícil você determinar o que o usuário vai digitar. Porque, por que eu não atribuo para essa variável inicial aqui, que eu vou utilizar para efeito de comparação, por que não atribuo 0? Ora, se eu atribuísse 0 como valor inicial e o usuário digitasse todos os valores negativos, ora, eu ia dizer que o maior seria 0 no final, né? Porque todos os valores que o usuário tivesse digitado foram valores, né, negativos. E estaria errado, né? Porque não foi nenhum valor que o usuário digitou. Então, quando eu não sei, né, eu não tenho a informação a respeito do intervalo, eu tenho que usar como fator de comparação para realizar esse tipo de teste um dos elementos da matriz para executar a tarefa. Tá? E isso vai valer não só para quando eu estou pesquisando, por exemplo, um elemento em toda a matriz. Em alguns problemas, por exemplo, são apresentados, aí olha, eu quero que tu verifique o maior dentro de uma linha específica. Lá na linha 1, eu quero verificar o maior. Ora, linha 1 tem esses elementos aqui, ó. E se eu quero o maior dentro desses elementos, especificamente na linha 1, eu tenho que usar como fator de comparação um elemento desta linha. Então, como valor inicial aqui, eu poderia usar um dos elementos especificamente desta linha. Aí poderia ser o 1, 0, o M de 1, 0, poderia ser o M de 1, 1, poderia ser o M de 1, 2. Qualquer elemento dentro da linha onde eu estou realizando aquela pesquisa, né? Para saber qual é o maior, qual é o menor. Isso vale para maior, vale para menor também, né? Em qualquer situação. Então, eu preciso utilizar um elemento, né, que esteja dentro da faixa, né, possível que o usuário possa digitar. Seria diferente, por exemplo, se a matriz, por exemplo, estivesse armazenando notas, por exemplo. Eu tenho uma matriz onde eu vou armazenar 4 notas. Cada linha vai ser a nota de um aluno. Ora, nesse caso específico de notas, a gente sabe que a gente tem um intervalo, né? Então, uma nota pode ser 0 até 10. Então, se eu tenho um intervalo, aí se eu estou procurando a maior, eu atribuo como valor inicial a menor nota. Aí eu atribuiria para maior o valor igual a 0, porque a primeira nota que fosse maior que 0, né, já substituiria. Se fosse uma outra nota 0, também, né, daria certo. E a mesma coisa para a menor nota. Se eu estou procurando a menor nota, eu coloco o valor máximo, né? Eu coloco 10. Aí a primeira nota menor, ele faria a substituição. Entenderam a lógica? Até aqui tudo bem? Tudo bem, professor. Bom, e aqui, né, ele exibiria, né, para a gente o valor que estaria armazenado na variável maior. Então, além de exibir os dados da matriz, né, aí depois eu coloco fora do laço para exibir a busca da variável maior. Tudo bem? Alguma dúvida? Alguma pergunta?
Tranquilo. Muito fácil isso, Tudo né? Muito bem. Vamos ver uma outra situação. Vamos ver agora uma situação que eu queira fazer o seguinte. Vamos criar aqui um espaçamento só para poder guardar, né, todos esses dados para que vocês possam depois usar como exemplo. Vamos aumentar devagarzinho, a gente vai aumentando a complexidade, né? Dos problemas que estão sendo apresentados. Vamos ver outra situação. Um trabalho com matrizes. Vou só apagar aqui essa parte do maior que não nos interessa mais, né? Bom, vamos ver uma outra situação aqui, como a gente pode resolver essa situação. Vamos imaginar agora que eu queira fazer o seguinte, né? Deixa eu colocar alguma referência, né, aqui para que você saiba o que procura o maior valor matriz. Essa foi a situação que a gente viu, né? E agora uma outra situação, onde eu quero agora realizar o seguinte: somar as linhas e armazenar o resultado em um vetor. Vamos começar a misturar, né? Para ficar mais legal isso. Ficar mais interessante. Vou passar um pouquinho mais para baixo, que a gente vai precisar de espaço agora. Agora eu quero fazer o seguinte: eu quero pegar a matriz, fazer a soma de todas as linhas da matriz e armazenar o resultado da matriz em um vetor. Então eu quero fazer isso. Então, vou pegar os valores da matriz, da linha, de cada linha, fazer uma somatória e guardar esse resultado em um vetor. Somar a segunda linha, fazer a somatória e guardar o resultado numa outra posição do vetor. Fazer a somatória da terceira linha e guardar o resultado em um outro vetor. Tudo bem o que se quer? Tranquilo? Tudo certo. Beleza. Vamos criar aqui um vetor V. Aí, obviamente, esse vetor ele vai ter 3 posições, né? Porque como são 3 linhas, né? Então eu vou precisar de 3 posições. Aí aqui está a primeira, aqui está a segunda.
Aqui eu estou colocando a terceira posição do vetor. Então, estou criando um vetor com 3 posições. E esse vetor estou chamando de V. E, obviamente, não vai ter nada, né, logo no início. Muito bem. Então, eu quero somar as linhas e armazenar essas informações em um vetor. Bom, primeiro eu preciso criar, né, um vetor do mesmo tipo da matriz, né? Então, vou colocar aqui um vetor de reais, chamado de V, e eu vou colocar esse vetor também com 3 posições, criar um vetor com 3 posições, e depois eu vou executar a tarefa, né? Então, claro, de novo, né, após a entrada de dados, né, eu vou precisar fazer a somatória e guardar num vetor. Essa somatória, ela poderia ser feita, inclusive, até lá na entrada de dados, né? Porque, como ela vai ser sempre atualizada, porque eu vou pegar o primeiro elemento, somar, né? Deixa eu só passar para trás aqui. Vou pegar esse primeiro elemento, somar. Pegar esse segundo, somar. Pegar esse terceiro, somar. E depois eu vou pegar a informação e guardar, né, lá na posição do vetor. Eu poderia executar essa tarefa lá na entrada de dados também, né? É possível. Mas eu vou utilizar aqui a própria estrutura, né, que está sendo utilizada para exibição do vetor, tá? Ou eu crio, né, uma estrutura só para executar essa tarefa, tá? Vou colocar aqui uma estrutura só para executar essa tarefa. Ok? Muito bem. Ora, como eu vou precisar, né, armazenar o vetor, armazenar as informações, perdão, da matriz, né, para cada linha, eu vou precisar de um acumulador, né? E esse acumulador, ele vai somar o primeiro valor, o segundo valor, o terceiro valor. Depois que somar esses 3, eu vou pegar a informação, então ele soma os 3, soma esse, soma esse, soma esse. Eu vou pegar essa soma e vou armazenar no vetor. E logo em seguida eu vou ter que zerar de novo, né? Porque a somatória vão ser com outros valores, né? Então, como eu vou criar um acumulador, que vai ser do mesmo tipo, um acumulador que vai ser do mesmo tipo, vou chamar aqui de S, eu vou ter que atribuir um valor inicial. Como ele vai ter que ser reinicializado, né, a cada leitura de linha, aí eu vou fazer assim, ó, bem aqui dentro, ó, depois que iniciar o laço do i, aqui eu vou atribuir o valor inicial. Eu atribuo o valor inicial. O S vai receber 0 para ser o acumulador. Por quê? Porque a cada mudança de linha, vejam que ele muda de linha quando ele termina o laço do J, né? Que ele leu toda a linha e passa para baixo. Então, antes de iniciar o laço do J, eu zero. E, obviamente, depois que terminar o laço do J, eu armazeno no vetor. Já que o vetor também tem um índice, né? Lembrando que aqui é a posição 0, aqui é a posição 1, aqui é a posição 2, né? Então, o vetor também tem índice, né? Então, eu vou precisar também trabalhar, né, com o índice desse vetor. Que aí o vetor vai ter o índice. Aqui vai ser a posição 0 do vetor. Aqui vai ser a posição 1 do vetor. E aqui vai ser a posição 2 do vetor. E esse índice coincide, né, com o índice das linhas, né, da matriz. Tá? Esse índice coincide com o índice da linha da matriz, né? Então eu vou utilizar esses índices, né, para armazenar as informações do vetor. Vou criar aqui o meu vetor. Então, declarei um vetor e declarei a variável S. Vou colocar o valor de S também, né?
criar nossa variável S. A variável S também que vai ser necessária para poder armazenar as informações do vetor. Então, estou criando a variável S para executar a tarefa para fazer a somatória de linha. Muito bem. Vamos executar agora a tarefa, que aí a gente vai vendo aqui as instruções, né, que a gente vai precisar colocar. Então, inicialmente, eu criei o vetor V com 3 posições, está aqui, ó, o vetor V com 3 posições. Criei a variável S, está aqui. Criei a variável S, que inicialmente iniciou sem nada. Aí, aqui, como eu falei, né, pode ser durante ou após a entrada de dados. Eu posso executar essa tarefa aqui, tá? Aí, para i de 0 até 2, faça. O i vai receber 0. Aí entra no laço. Aí a primeira tarefa que ele vai executar vai ser zerar a variável S. S vai receber 0. Aí tá aqui, S recebeu 0. E depois, para J de 0 até 2, faz. Quando ele leva a primeira vez a linha, o J recebeu 0. Aí o que vai ocorrer agora aqui dentro? Vai ocorrer a somatória do valor. O S vai receber o S mais o M de I J. Vai ocorrer a somatória do valor. Ora, quanto é S? S é 0. Quanto é o M de 0, 0? O M de 0, 0 é 5. 0 mais 5, 5. Armazena no próprio S. Aí ele foi e armazenou o 5. Aí chega no fim para do J. Quando chega no fim para do J, o que vai acontecer? Ele volta e o J vai ser incrementado. J vai receber mais 1. J0 mais 1, 1. E entra no laço do J novamente. Foi incrementado. Aí, de novo, S vai receber o S. Desculpa, aqui foi 5, né? Eu coloquei 2. O S vai receber o S. Deixa eu só colocar aqui no centro. O S vai receber o S, que é 5, mais o M de 0,1. Quem é o M de 0,1? O M de 0,1 é 8. 5 mais 8, 13. Armazena no próprio S. E vai lá, substitui. 13. Chega no fim para do J novamente. Volta, o J vai ser incrementado. 0 mais 1, 1 mais 1, 2. Como é até 2, entra no laço novamente. S vai receber o S, que é 13, mais o M de 0,2. O M de 0,2 é 1. 13 mais 1, 14. Aí ele substitui lá, 14. Fim para do J, volta, o J vai ser incrementado. 2 mais 1, 3. Como é até 2, ele vai cair fora do J. Ora, vejam que no momento que ele sai do laço do J, ele já armazenou a somatória de toda a linha, né? Toda a linha 0. E a somatória dessa linha 0 coincide, né, com o posicionamento da primeira posição do vetor, né? Somou a linha 0 e eu quero armazenar na posição 0 do vetor, que é o I, né? Então eu posso dizer que o V de I vai receber o S. Então o V na posição 0, porque o índice da linha coincide, né, com cada linha do vetor. Aí eu armazeno a somatória que está lá. Aí eu vou lá
14. Armazenei a somatória. Depois disso, executei essa tarefa, vai para o fim para do i. Quando chega no fim para do i, o que acontece? Volta e o i vai ser incrementado de novo. Ou seja, 0 mais 1, 1. Como é até 2, executa tudo que está aqui dentro. Aí a primeira coisa, ó, ele zera o S novamente. S recebe 0. Justamente para poder não guardar, né, o valor anterior que estava colocado lá. E para J de 0 até 2, faça. Quando ele lê a primeira vez essa linha novamente, o que acontece? O J volta a receber 0. Como é até 2, S vai receber o S, que é 0, mais o M de 1, 0. Quem é o M de 1, 0? É o 7. 0 mais 7, 7. Armazena no S. Fim para do J, o que acontece? Volta, o J vai ser incrementado. 0 mais 1, 1. Como é até 2, S recebe o S, que é 7, mais o M de 1, 1. Quem é o M de 1, 1? 2. 7 mais 2, 9. Armazena no S. Fim para do J. O que acontece? Volta e o J vai ser incrementado. 1 mais 1, 2. Como é até 2, ainda executa. S recebe o S, que é 9, mais o M de 1, 2. Quem é o M de 1, 2? 9. 9 mais 9 são 18. Armazena em S. Fim para do J, o que acontece? Volta, o J vai ser incrementado. 2 mais 1, 3. Como é até 2, cai fora do laço do J. Primeira instrução, o V de 1 vai receber o S. Aí o V de 1 vai receber o S. Próxima instrução, fim para do I. O que acontece quando chega aqui? Volta e o I vai ser incrementado. 1 mais 1, 2. Entra no laço novamente. S recebe 0, ele volta a zerar o acumulador. Para J de 0 até 2, faça. J volta a receber 0. S recebe o S, que é 0, mais o M de 2, 0. Quem é o M de 2, 0? 3. 0 mais 3, 3. Fim para do J. O que acontece? Volta, o J volta a ser incrementado. 0 mais 1, 1. Como é até 2. S recebe o S, que é 3, mais o M de 2, 1. Quem é o M de 2, 1? É o 6. 6 mais 3, 9. Armazena no S. Fim para do J. O que acontece? Volta, o J volta a ser incrementado. 1 mais 1, 2. Como é até 2, S recebe o S mais o M de 2, 2. Quem é o S? 9. O M de 2, 2, 4. 9 mais 4, 13. Armazena no S. 13. Fim para do J. Volta, o J volta a ser incrementado. 2 mais 1, 3. Como é até 2, cai fora do laço do J. Vai executar a próxima instrução depois do fim para do J. O V de 2 vai receber o S. O V de 2 recebe o S. Fim para do I. O que acontece? Volta, o I volta a ser incrementado. 2 mais 1, 3. Como é até 2, cai fora. Aí vejo que quando chega aqui, né, eu já tenho possibilidade, né, vou colocar assim, né, para exibir o vetor soma. Aí, claro, né, a exibição de um vetor, eu preciso só de um laço, né? Então eu crio um laço para variar de 0 até 2 e exibo cada elemento de um vetor, né? Eu posso usar uma variável aí diferente, né? Vou colocar aqui. Deixa eu tirar isso aqui. Vou deixar só a instrução.
Por exemplo, para x de 1 até 2, faça. Imprimir o V de x. Imprimir o V de x. Seguido de um espaço para não deixar para exibir os dados de um vetor, né? Basta um laço. Exibir o vetor soma. Aí ele vai lá e exibe, né, os valores todos do vetor. Perdão, de 0 até 2. Passa. Alguma dúvida, alguma pergunta? Até aqui? Nenhum, professor. Muito fácil Eu, isso, né? professor? Pois não. Só uma coisa básica que surgiu aqui. Ali quando o senhor declarou o vetor Certo. V, aí o senhor atribuiu, botou 3 dentro do colchete. Correto. Só uma pergunta bem básica. Como o senhor bota 3 dentro desse vetor? Eu digo a quantidade de informações, de espaços que ele vai reservar na memória. Sim, é que tipo assim, no caso, ele não vai de 0 até 3, ele vai de 0 até 2, porque são 3, Isso, correto. né? Porque na declaração você diz quantos espaços ele vai ser reservado para poder guardar. É por isso que eu comentei logo no início, para você ter muito cuidado com a quantidade de informações que você declara de espaço, né? Que não tem nada a ver com o índice, né? A variação do índice. Tanto para vetor quanto matriz, né? Por exemplo, quando nós declaramos a matriz, lá na declaração da matriz, que está aqui em cima, por exemplo, deixa eu ver aqui a matriz que nós declaramos bem aqui, ó. M de 3, 3. Eu disse que tem 3 linhas e 3 colunas. Mas vejam que a linha varia de 0 a 2 e a coluna de 0 a 2. Aí precisa ter sempre muito cuidado, porque uma coisa é a quantidade de espaços que eu reservo no momento da declaração. E a outra é o índice, né, que vai variar sempre iniciando por 0. Sempre iniciando por 0. Beleza? Beleza, obrigado. Tudo bem? Até aqui, tudo bem, gente? Tudo certo. Professor, Pois não. só para confirmar aqui que o senhor criou aquele acumulador S, né? Certo. Mas poderia adicionar logo dentro do vetor, né? Substituir o S por Com VI. certeza, com certeza. Com certeza. Eu poderia fazer o armazenamento direto na posição. Só tem uma observação, né? Para você fazer isso, lembre o seguinte, né? Quando eu crio o vetor, tem alguma coisa lá dentro? Quando eu digo isso aqui, ó. Tem alguma coisa lá dentro? Não. Sim ou não? Não? Não. Quer dizer, sim, Só né? o que garante, né? Tá. O que garante que não tenha nada lá dentro, né? É esse só o grande problema, entendeu? Porque no momento que eu vou utilizar o próprio vetor para armazenar, eu teria que obrigatoriamente zerar todos os valores do vetor. Então, criar um laço lá para o V de x receber 0. Aí eu zerava e depois eu usava o vetor para... Aí eu teria certeza, né? Aí esse que é o grande problema, entendeu? No momento que tu usa o vetor diretamente, aí eu tenho que lembrar que eu teria que zerar, né? Para poder armazenar diretamente, beleza? Aí só tem que ter esse cuidado, tá? Às vezes funciona, né? Às vezes não tem nada, mas nunca é garantida, né? Que a informação não vai ter realmente, né, alguma coisa lá. Tranquilo? Tranquilo. Beleza? Muito cuidado com relação a isso. Bom, agora bora ver alguns casos específicos, né? Bom, já que está muito fácil, vamos complicar mais, né? Fica melhor a gente complicar mais. Sempre é bom, né? Se pode complicar, para que facilitar, né?
Vamos ver algumas situações específicas que vão servir apenas para matrizes quadradas. Matrizes quadradas. Matriz quadradas, né, é aquela onde o número de linhas é igual ao número de colunas, tá? Então, para esse caso específico, quando eu tenho uma matriz quadrada, né, ou seja, sempre o número de linhas é igual ao número de colunas, aí eu tenho alguns casos específicos, né, para trabalhar com matriz dessa natureza, tá certo? Quando eu tenho matriz quadrada, tá? Deixa eu só pegar aqui que já... Aí a gente vai ver casos específicos, né, que são utilizados normalmente na matemática, e a gente vai ver alguns casos específicos, né, de matriz quadrada. Deixa eu só buscar aqui os valores que ficaram para trás. Eita, já sumiu. Então esse caso que a gente vai mostrar agora, só servem para matriz quadrada, tá? Só servem para matriz quadrada. Muito bem. Bom, em geral, quando você trabalha com matriz, né? Vamos pegar aqui rapidamente os conceitos lá da matemática, né? Matriz. Vou pegar aqui algum desses que só para a gente relembrar um pouquinho, né? A matriz que vai ser utilizada, uma matriz AIJ, onde eu tenho lá o valor, a quantidade de linhas, depois o número de colunas e tal. Aí tem lá a representação da matriz, né? Lá da matemática, né? E vamos ver aqui, matriz quadrada. Ó. Matriz quadrada, o número de linhas é igual ao número de colunas, tá? Então pode ser uma matriz 2x2, 3x3, 4x4 e tal. Quando eu utilizo matriz especificamente, né, com essa característica, matriz quadrada, aí eu tenho um caso específico onde eu tenho agora diagonal principal e secundária. Diagonal principal e secundária. Então observem, eu vou copiar essa imagem aqui, vou levar para lá para a gente poder trabalhar. Eu tenho agora uma situação específica onde eu tenho uma matriz quadrada e agora eu tenho a figura, né, representando uma matriz quadrada, onde eu tenho a diagonal principal e a diagonal secundária, ok? E observem que aqui, né, ele faz referência lá na matemática, né, para o usuário comum, né, o posicionamento de cada elemento, onde ele representa o elemento informando a linha e a coluna de cada elemento. Aí lembram daquela história da experiência do usuário, né? Para o usuário, aqui é a posição da primeira linha e primeira coluna, correto? Para nós, bora colocar aqui os endereços, né? Para nós, essa posição, primeira linha e primeira coluna, é o quê? Linha e coluna, valor. Para nós. 0, 0. 0, 0. Essa outra. 0, 1. 0, 1. Esta outra. 0,3, 0,2. 0,2. Esta outra. 1, 0. 0. Esta outra. 1, 1. 1. Esta outra. 1, 2. 1, 2. Esta outra. 2, 0. Esta outra. 2, 1.
E esta 2,2. outra, 2,2. Então, para o usuário, quando ele analisa o posicionamento de um elemento na matriz, ele vai analisar dessa forma, né? Na primeira linha, primeira coluna. Primeira linha, segunda coluna. Primeira linha, terceira coluna. Mas para nós, a gente sabe que é diferente, né? Então, nós vamos analisar desta forma. Só um minuto. Eu estou em aula, depois eu ligo para você, tá bom? Desculpem. Muito bem. Então, para nós, é o posicionamento de linha e coluna, né? É dessa forma. Então, eu posso realizar agora a manipulação das informações especificamente em matrizes quadradas, né? Analisando sempre os endereços. Então, a manipulação que a gente vai fazer agora é sempre pensando na manipulação dos endereços. Por exemplo, né? Vamos colocar aqui a situação que agora eu quero criar. Opa, perna. Deixa eu pegar daqui de cima. Ctrl C. Ctrl V. E agora eu quero fazer a seguinte manipulação agora. Eu quero fazer a soma dos elementos da diagonal principal da matriz. Então vejam que agora eu quero fazer a manipulação com uma parte específica, né, da matriz. Com uma parte específica da matriz. A parte específica da matriz. No caso, é a diagonal principal. Então eu quero fazer a somatória dos elementos da diagonal principal. Então, no momento que eu estou fazendo uma análise para manipular matrizes quadradas, onde eu quero uma área específica da matriz, ou com certos elementos da matriz, eu vou manipular agora observando as características dos endereços da matriz. Ora, olhando essas duas matrizes, seja na visão do usuário, seja na nossa visão, o que tem de característico aí para me identificar com certeza que é um elemento da diagonal principal? Visualmente você enxerga. A posição da linha e da coluna é a mesma. Isso. Mesmo número. Então vejam que se eu quero identificar um elemento da diagonal principal, basta analisar o quê? Se o I é igual a J. Onde o I é igual a J, eu tenho certeza que é um elemento da diagonal principal. Concordo ou não? E não importa, né, qual seja o elemento. Entenderam a sacada? Ok? Sim, ok. Pois não. Ok. Diga. Ah, tá, beleza, né? Logo, se eu quero somar os elementos da diagonal principal de uma matriz, eu vou criar o acumulador, obviamente vou precisar, né, criar um acumulador do mesmo tipo lá, né? Do mesmo tipo. Real. Eu vou colocar soma para ficar diferente do outro, né? Vou precisar atribuir um valor inicial, né? Aí aqui eu posso tranquilo, né, atribuir fora, né? Para que não fique nenhum lixo aí, né, no conteúdo desse acumulador. Então criei um acumulador do mesmo tipo. E dentro de um laço,
aí também pode ocorrer tanto na entrada de dados quanto na saída. Então, logo depois da entrada dos elementos, eu já poderia, né, colocar o teste. Aí qual é a pergunta que eu vou colocar aqui? Porque eu quero dar a diagonal principal. Qual é a pergunta? Estão por aí? Se Se I for igual a J, Se o I for igual a J, se isso for verdade, faça então o que vai fazer? Soma vai receber a soma mais o M de I. E o sinal interessa? Não, né? Fim C. Só interessa se for verdadeiro. Então vejam que independe, né, do valor aqui que está colocado, né? Porque ele vai analisar o posicionamento, tá? Eu vou colocar aqui esses endereços aqui embaixo para que a gente possa também analisar o posicionamento, né? Vou colocar para cá. Para a gente saber aqui qual é o elemento. Então, digamos lá que vou colocar alguns valores aqui, tá? 7, 10, 2, 20, 5, 8, 1, 3 e 6. Eu deixei aí os valores do posicionamento, né, para a gente ter uma noção, né? Então vejam o que vai ocorrer agora, né? Vamos criar aqui as variáveis, né? Deixa eu pegar aqui. As variáveis. Para que a gente possa fazer o teste de mesa agora. I e J nós já havíamos criado, né? E agora eu só mudei aqui porque eu criei uma variável chamada de soma, né, em vez de S. Agora é soma, que vai ser o acumulador que vai ser utilizado para criar, para fazer a execução da soma, né, dos elementos da matriz, tá? Da diagonal principal da matriz, né? Diagonal principal da matriz. Então criei o soma e soma atribuiu 0, né? Então abaixo, para a gente executar rapidamente aí. Eu vou fazer um pouco mais rápido e qualquer coisa se sentir dúvida, a gente me interrompa, por favor, tá? Real soma, criou, soma recebeu 0, aí soma recebeu 0. Para I de 0 até 2 faça, o I vai receber 0. Entra no laço, né, do I. Para J de 0 até 2 faça, o J vai receber 0. Aí pergunta, se o I for igual a J, I é igual a J? Verdadeiro. Se é verdadeiro, soma vai receber soma, que é 0, mais o M de 0, 0. O M de 0, 0, ó, é o 7. Então, 7 mais 0, 7. Fim C, fim para do J. Volta, vai ocorrer o incremento do J. 1. I é igual a J? 0 é igual a 1? Não. Fim C, fim para do J. Volta, o J vai ser incrementado. 1 mais 1, 2. I é igual a J? Falso. Fim C, fim para do J. Volta, o J volta a ser incrementado. 3. Opa, como é até 2, fim para do J, chega no fim para do I.
volta, o I vai ser incrementado. 1. Para J de 0 até J volta a receber 0. I é igual a J, falso. Fim C, fim para do J. O J volta a ser incrementado. 0 mais 1, 1. I é igual a J, verdadeiro. Soma vai receber soma, que é o 7, mais o M de 1, 1. O M de 1, 5. 5 mais 7, 12. Fim C, fim para do J. Volta, o J volta a receber mais 1. 2. I é igual a J, falso. Fim para do J. Volta, o J volta a ser incrementado. 3. Opa, como é? Até 2, cai fora do laço do J. Chega no fim para do I. Volta, o I volta a ser incrementado. 2. Como é? Até 2, entra no laço novamente. Para J de 0 até 2, J volta a receber 0. I é igual a J, falso. Fim C, fim para do J, volta, o J volta a ser incrementado. 1. I é igual a J, falso. Fim C, fim para, volta, o J volta a ser incrementado. 2. I é igual a J, verdadeiro. Se é verdadeiro, então soma vai receber soma, que é 12, mais o M de 2, 2. Quem é o M de 2, 2? 6. 6. 12 mais 6, 18. Fim para do J. Volta, o J volta a ser incrementado. 3. Como é até 2, cai fora do laço do J. Chega no fim para do I. Volta, o I volta a ser incrementado. 3. Como é até 2, cai fora do laço. Vai executar a próxima instrução. Aí eu já posso colocar aqui. Soma. Tá. Diagonal. Principal é igual soma. Entendido? Não é muito fácil isso? Então, qualquer operação que você queira fazer com os elementos da diagonal principal, a única coisa que você precisa verificar são os endereços. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Professor? Pois não. Eu acho que eu faria de uma maneira diferente. Eu não sei se estaria certo. Diga lá. Na verdade, é assim, né? A gente está mostrando uma forma, mas você poderia fazer de várias formas aí. Mas diga lá para a gente poder discutir. É que eu tô falando mesmo só pra ter certeza que tá certo, porque se eu acabasse fazendo alguma atividade, entendeu? Aí eu só Sim. quero ter certeza que tá certo mesmo. Vamos lá. Tipo, Diga. eu não faria com 2 vetores, eu faria só com um vetor. Porque, tipo, no M00 eu poderia só botar M e I, que já iria pra posição 00 automaticamente, né? Ah, com certeza, também. Beleza. Entendido. Porque se eu fazer a soma com apenas um laço, né? Não seria um vetor, seria um laço apenas. E como os elementos estão sempre iguais, né? Aí buscaria sempre a mesma posição. Aí no Beleza. caso daria certo, então, né? Seria um laço só, né? É. Tranquilo. Não, daria Tá, certo também. Daria certo também, tranquilo? Tá, ok, obrigado. Aí precisaria só de um laço. Entenderam aí o que ele colocou? Eu faria um laço só, vou colocar bem aqui embaixo. Eu faria apenas um laço. Aí colocaria a somatória aqui dentro. S recebe o S mais o M de I. I. O M de I. Aí você pode começar a dizer lá,
mas o I não é linha, não sei o que e tal, aquele papo e tal. E o que vai definir que é linha e coluna é posição, né? Não é a variável, né? Que vai definir se vai ser linha ou se vai ser coluna, vai ser a posição e não a variável. Foi isso aqui que ele colocou. Porque eu tenho certeza, né, que sempre quando a linha for igual à coluna, aí ele vai pegar o M de 00, na segunda passada o I passa a ser 1, ele vai pegar o M de 1, 1, na próxima passada ele vai pegar o M de 2, 2. Aí ele vai fazer a somatória, né, outra forma. Funciona também. Dúvidas, perguntas? Diagonal principal? Beleza. Para a gente fechar o de hoje, como eu identifico com certeza um elemento da diagonal secundária? Vou pegar aqui de cima. Eu quero agora identificar com certeza um elemento da diagonal secundária. Como eu identifico com certeza que um elemento da matriz faz parte da diagonal secundária? Alguma ideia? De forma inequívoca. Como eu identifico um elemento da diagonal secundária? Alguma ideia? Eu quero ter certeza que ele faz parte da diagonal secundária. Nenhuma ideia. Eu percebi que a linha vai de 1 até 3 e a coluna vai ao contrário, de 3 até 1. Mas se eu disser que esse elemento que tem a linha 1 não faz parte da diagonal secundária. Ah, não, eu tava falando da imagem de cima. Ah, tá. Eu me confundi. Na verdade, de 0 até 2, né? E de 2 Mas até como é que eu 0. poderia perguntar, por exemplo, dentro de um laço, qual a pergunta que eu faria para dizer esse elemento faz parte da diagonal secundária? Lembra que eu tenho que colocar algum teste, né? Precisa ter sempre claro isso, né? Eu vou estar dentro de uma estrutura de repetição, onde eu vou fazer algum teste e onde eu preciso ter certeza que aquele elemento faz parte da diagonal secundária. Professor, Então, diga lá. a somatória é igual a 2 das Opa, posições. começou a melhorar. A 2 mais 0. somatória é igual a 2. Bom, aí a gente já encontra a primeira situação seguinte, né? No momento que a gente está analisando diagonal secundária, vamos lá, a somatória é igual a 2. Vamos verificar aqui. Vou colocar aqui a situação. Ctrl C, Ctrl V. Eu vou colocar os valores da somatória aqui, tá? Para a gente poder enxergar. 0 mais 0, 0. 0 mais 1, 1. 0 mais 2, 2. 1 mais 0, 1. 1 mais 1, 2. 1 mais 2, 3. 2 mais 0, 2. 2 mais 1,
3, 2 mais 2, 4. Bom, nós colocamos aqui a somatória, né, dos elementos. E a gente observa, né, que os elementos do centro aqui, ó, a somatória toda foi igual a 2, né? Deixa eu colocar aqui com uma letra diferente, que aí a gente vai identificar, né? Opa, não pegou? Ué. Só que eu queria, né? Não está querendo colocar vermelho na letra, né? Vou colocar assim. Vamos lá. A somatória foi igual a 2. Então, a somatória foi igual a 2 exatamente nesses elementos, né, que ficam na diagonal secundária. Então, se eu considerar, né, uma matriz 3 por 3, uma matriz 3 por 3, aí eu tenho a seguinte situação. A somatória é igual a 2. Ou seja, o tamanho da linha ou coluna menos 1. Porque se for uma matriz 4 por 4, aí, opa, já fica diferente, né? Bora imaginar uma menorzinha. Uma matriz 2 por 2, a somatória da diagonal principal. Uma 2 por 2, ó. Isso aqui, ó. 2 por 2. A somatória. Aqui seria o 0, 1, né? 0, 1. Aí aqui seria o 1, 0. Então a somatória seria 1, né? Se fosse uma matriz 2 por 2. Então 2 por 2, a soma 1. 3 por 3, a soma 2. 4 por 4, a soma 3. Se fosse 100 por 100, quanto seria? 99. 99. Logo, quando você vai manipular elementos da diagonal secundária, você tem que analisar a somatória do valor de I mais J, que precisa ser num valor menor, né, do que o tamanho de uma linha ou o tamanho de uma coluna. Isso só vale para matriz quadrada, lembrando, tá? Não dá para fazer isso numa matriz 2 por 3, tá? Só tem esses elementos de diagonal secundária, diagonal principal, em matrizes quadradas, tá? Fique bem claro, tá? Para não confundir aí com outros tipos de matrizes. Ok? Então, a análise, no momento que você está trabalhando com uma diagonal secundária, você vai analisar a somatória, tá? Mas antes de analisar a somatória da diagonal secundária, eu queria só ver mais uma coisa referente à diagonal principal, que eu acabei esquecendo. Eu deveria ter colocado antes mesmo da diagonal secundária. Só para a gente fechar o dia de hoje. Se eu quero fazer qualquer tipo de manipulação com os elementos que estão acima da diagonal principal. A diagonal principal nós vimos que é essa aqui, né? Onde os elementos, né, coincidem os valores. Então, se eu quero fazer uma operação com os elementos que estão acima da diagonal principal, tá? Deixa eu marcar eles aqui. Eu vou colocar aqui acima da diagonal principal. Então, quero fazer qualquer tipo de manipulação nos elementos acima da diagonal principal. Então, essa matriz 3 por 3, eu estou analisando os elementos que estão acima, porque a diagonal principal não é essa aqui. Vou colocar uma linha aqui para representar.
A diagonal principal é essa aqui, ó. Tá? A diagonal principal é essa. Tá? Então, os elementos da diagonal principal da matriz são esses. Diagonal principal. Então, se eu quero analisar os elementos que estão acima da diagonal principal, então seriam esses elementos, né? Acima, ou os elementos que estão abaixo. Quando eu quero fazer qualquer tipo de operação com os elementos que estão acima ou abaixo, como é que seria aí? O que seria acima da diagonal principal? Bora colocar a situação aqui. Vou inserir aqui uma caixa de texto para analisar os elementos acima, trazer para cá, acima da diagonal principal. O que caracteriza um elemento que esteja acima da diagonal principal? De forma inequívoca, ou seja, eu tenho certeza que é um elemento que está acima da diagonal principal. Digam lá. Analisando sempre os endereços, né? Quero fazer a soma dos elementos que estão acima da diagonal principal. O que caracteriza um elemento acima da diagonal principal? Já estão por aí? A linha é menor do que a coluna. Analisando. Vamos verificar. No meio a gente já sabe que é igual, né? Na diagonal principal a gente já viu que é igual. Aí bora analisar. A linha menor que coluna, linha menor que coluna, linha menor que coluna. Aí, opa, aqui não é, opa. Então seria o I menor do que J. Ou só tem essa possibilidade? J maior do que I. J maior do que I. E só ocorre nessas posições. Pode observar lá. Beleza? E se eu quero analisar os elementos abaixo da diagonal principal? Abaixo da diagonal principal. O que caracteriza um elemento abaixo da diagonal principal? É fazer a mesma coisa que a anterior, só que I maior que J ou J menor que I. Bom, muito fácil isso, né? O J menor do que I. Então vejo, são situações agora que vão aparecer, né? Calcule a somatória de todos os elementos que estão. Procure o maior elemento que esteja acima da diagonal principal. Qual o maior valor que está abaixo da diagonal principal? E vai aparecer algumas coisas do tipo umas imagens, né? Onde você pode fazer a verificação de elementos, né? Por exemplo, eu coloco aqui uma imagem. Opa, desculpa. Inserir uma forma. Aí eu coloco algo assim, né? Deixa eu pegar aqui uma imagem característica que eu posso utilizar. Não quero o que eu quero. Tá aqui. Considere que isso aqui seja uma matriz. Calcular a somatória dos elementos que fazem parte dessa área que está aparecendo aí. O que vocês diriam?
Na área que está aparecendo considerando uma matriz quadrada. Pode repetir a pergunta? Beleza. Considere que isso aí é um desenho de parte de uma matriz, ok? Uma matriz quadrada. Eu quero a somatória dos elementos que fazem parte desta área da matriz. Esta área que eu estou mostrando aí. De uma matriz quadrada. Só essa área aí. Deixa eu colocar uma cor aqui para ficar melhor, né? Calcule a somatória dos elementos que fazem parte dessa área, dessa matriz quadrada. Vejam que eu não estou dizendo qual é o tamanho, não estou dizendo nada, certo? Mas A vamos gente imaginar vai que isso aí é uma fazer- matriz. Vai fazer a somatória dos números que são maiores que J, dos I's que são maiores que J's, ou J's menores que I. Seria isso? Inclui ou não a diagonal principal? Inclui a diagonal principal. Então, eu tenho que analisar, né? Os Os elementos números iguais que estão também, né? na diagonal e abaixo dela. Concorda? Seriam os iguais I igual a J, né? Ou Ou J igual a I, mesma coisa. I menor que J, né? Isso, No menor ou igual a J. Seria I menor ou igual a J, isso. por exemplo. Porque aqui, ó, nós vimos na condição que seria só, I maior do que J, né? Abaixo da diagonal principal, né? I maior que J. Como inclui a diagonal principal, aí aqui então ficaria os elementos do I, o I maior ou igual a J. Beleza? Porque inclui todos os elementos da diagonal principal e todos que estão abaixo. Então, vem muito esse tipo de questão assim, em concursos, nas provas de exame de qualificação, coisas que vem uma imagem, você tem que abstrair daí, né, imaginando como se fosse uma matriz, e executar alguma operação em cima dos elementos que representam essa imagem. Conseguiram enxergar? Beleza? Sim, beleza. Muito fácil isso, né? Alguma dúvida, alguma pergunta até aqui? Não, professor. Como eu falei, a gente está vendo toda essa análise, tá? De forma sem especificar uma linguagem, como eu falei para vocês, a gente precisa, né, entender o funcionamento da estrutura independente da linguagem. Independente da linguagem. Por isso que a gente precisa, né, analisar, saber analisar e não ficar preso a uma linguagem específica. A gente vai ver as implementações, obviamente, né, com Python, mas vocês não podem ficar presos na linguagem. Para resolver os problemas, eu preciso pensar na solução. E a solução não depende de linguagem. A solução não depende de linguagem. Obviamente, nas linguagens, algumas linguagens, principalmente o Python, tem algumas funções que executam algumas tarefas assim, de bate-pronto para você, tá? Você não precisa fazer análise, tem algumas coisas lá, por exemplo, de procurar um elemento, tem funções para fazer isso lá. Mas no momento que eu quero, né, preparar uma função para executar a tarefa, aí é outro papo. Por isso que a gente está vendo tudo isso aqui. Ok? Tudo bem, gente? Até aqui? Beleza. Barbada isso, né? Muito bom. Vamos então agora para as nossas atividades administrativas. Por gentileza, coloquem os nomes para que a gente possa começar a fazer a nossa frequência.
O último foi o Everton aqui. Henrique, Taylor, David, Denilson, Giovanni, Marcel, Israel, Carlos Henrique, José Vitor, Ronald, Karina, Everton. Tem mais aqui, mais dois. Raquel Oliveira. Eu recebi a justificativa, eu vou colocar aqui. Já entrou em contato comigo antecipadamente, foi a Suelen, avisando de problemas médicos, e eu já vou colocar aqui para poder lançar a frequência dela, que infelizmente não pôde estar aqui conosco. Eu vou então para a gravação,